E deixa-me também dizer que esta semana estiveram de parabéns, ou estão de parabéns, os rapazes sem nome, o grupo organizado dos No Name. Acho que era importante também fazermos à boleia deste aniversário, portanto aqui uns parabéns à malta, fazer aqui uma reflexão sobre o que tem sido o movimento ultra. A propósito do que tu estás a dizer das coreografias, acho que valia a pena refletirmos aqui um bocadinho. Vamos primeiro do ponto de vista genérico pensar assim. Quando a instituição, neste caso o clube, isso está a ser mais ou menos generalizado por essa Europa fora, tomam conta do início do jogo, seja com as luzinhas e os LEDs, os telemóveis, aquelas coreografias mais ou menos um pano que sobe ou que desce, institucionalizada, plásticas, retiram o adepto daquele que era o seu momento nobre, que era a entrada em campo. Um bocadinho à luz que, se vocês quiserem comparar hoje, muito do que acontece, por exemplo, na Argentina ainda hoje, em que a entrada em campo da equipa é quando os adeptos se expressam. Certo. E os adeptos, no sentido lato, organizavam-se em grupos, anos 80, sobretudo, a partir... Quer dizer, não é só nos anos 80, mas começa a ser mais visível a partir daí. O movimento nasce um bocadinho antes. É que nasce um bocadinho antes, mas isto só para tornar a coisa mais rápida. E esse movimento... começam por ser muito inorgânicos, depois mais ou menos vão se institucionalizando. E o que é verdade é que, de facto, aquilo que nós conhecíamos como as claques, quando aparecem e se começam os diabos, os No Name, no nosso caso, houve outros movimentos que foram aparecendo, o que é verdade é que trouxeram, de facto, uma imagem diferente, uma alegria, e a entrada em campo das nossas equipas era sempre um momento. Sim. E eu ainda marcante. tenho memória de, na bancada, no estádio antigo, da claque na bancada central, em frente à entrada da televisão, não é? E o que aquilo resultava de imagens, as bandeiras, muito laranja e muito vermelho. Voltamos ao imaginário. Ao imaginário, à imagem, aquela imagem. Que se crava na memória. E o que é verdade é que depois, quer os diabos, quer os No Name, conseguiram sempre criar, reinventar-se e foram criando coreografias e iam com uma força muito grande. Mas a partir de algum momento, o poder central no sentido do governo, Sim. não sei se há boleia dos presidentes ou não, eu ia a esta parte, porque também depois fico com a sensação que os presidentes se serviram das claques para ter poder. Isto aqui é uma coisa estranha. Ficas com a sensação? É com a sensação. O que é verdade é que nós tivemos aqui uma espécie de marginalização do movimento ultra. Como se o sócio que pertence ao grupo ultra fosse um marginal. Sim. Ora, em bom português, desculpa só, para que toda a gente perceba, acho que se começou a misturar alhos como galhos. Foi um bocadinho. Porquê? Porque o adepto, e estou a falar do Benfica, Sim. os adeptos do Benfica, que faziam parte dos nossos grupos, são também sócios do Benfica com o seu lugar anual. E, portanto, esta ideia de perseguição a alguém que quer ver o futebol de pé, a alguém que quer poder expressar-se de uma forma diferente do estar sentado e bater palmas como aqueles... Desculpem-me, a palavra foi o que me ia sair e vou ser o mais sincero que posso. Aqueles palhaços que estavam sentados atrás da bancada do Real Madrid, que estavam a bater palmas assim, que aquilo nem se percebia bem o que é que eles estavam a fazer. Quando digo isto, palhaço é no sentido que alguém quer pago para fazer uma coreografia, neste sentido. Não? E o que eu senti foi que, ao marginalizarem os grupos ultra, foram dando gás a um movimento que na Europa foi crescendo, porque isto não é um fenómeno só daqui, que são os casuals. Grupo de malta, que não anda identificado com as nossas cores. Há quem diga que escreveu um destes dias, uma coisa que eu discordo, mas são os betos vestidos de roupa preta e que causam problemas. Eu acho que é muito mais profundo do que isto. Mas eu acho que a responsabilização do aparecimento destes grupos de casuals que têm provocado problemas complicados em diferentes situações é sobretudo das autoridades. Porque as autoridades, ao marginalizar o movimento ultra no seu sentido lato, acabaram por criar condições para que um grupo marginal, e o marginal é à margem, não estou a dizer que são ilegais, não estou a ir por aí, à margem. Foi uma ramificação que foi nascendo, e esse movimento dos casuals é hoje um problema. Sim. E, portanto, acho que a Alemanha é um bom exemplo de um país que tem feito trabalho
de integração e de articulação Sem com dúvida. os adeptos, não é? Sim, muito. E eu digo sempre isto porque uma malta que me conhece sabe que eu dou a Alemanha sempre como exemplo para muita coisa. O contexto, a integração ou a relação entre as partes na Alemanha também não é linear. Claro. Não é linear. Há muita fricção entre as claques, que lá são de facto grupos organizados legais, e as diferentes instâncias, quer o governo, quer alguns clubes, mas a Alemanha encontrou sempre. A Alemanha tem uma coisa que, por exemplo, em Portugal não existe, que é uma associação que agrega os grupos ultras e que os representa, quase como um sindicato dos grupos, dos movimentos ultra. Isso existe. Eu sou subscritor da newsletter, eu recebo todos os dias, todas as semanas, newsletter. Ou seja, há uma plataforma que recebe o input das diferentes claques, dos diferentes grupos, e que de certa forma os representa depois nas lutas, nas diferentes instâncias. E em Portugal isso não existe. E repara, estando enquadrado, É isso. estando enquadrado significa que a autoridade desses grupos perante os seus adeptos é uma autoridade maior. Malta, não vão por aí, meu. Não vão por aí porque o nosso caminho é este. Quer dizer, há uma legitimidade. Os grupos ultras na Alemanha têm poder que para nós é impensável. Tu repara aquilo que aconteceu agora no jogo do Bayern, Sim, não é? junto dos clubes, sim. Em que o capitão o do Musiala no fim vai lá Musiala, perguntar porque é que eles não apoiaram. Malta, Porque tinha havido desacatos com a polícia fora do estádio, alguns adeptos não entraram, e então os adeptos do Bayern decidiram não. Vocês não se reparem manifestar. que se nós adeptos do Benfica fôssemos fazer isso, na maioria dos jogos não apoiávamos a equipa porque nós temos problemas com a polícia e muitas vezes, e eu tenho essa experiência, não é por responsabilidade dos adeptos,